conhece o MongoDB, já fez alguma coisa, já tá... Beleza, 2. O MongoDB é intitulado como NoSQL, não existência de integridade relacional. E quando você parte dessa premissa que você não tem mais a necessidade da integridade relacional, a gente começa a pensar em formas de você melhorar a tua resposta. Então o MongoDB nasceu assim, com a premissa de que não teria integridade relacional. É ótimo nascer com essa premissa porque ele realmente conseguiu pensar em tecnologias para poder agilizar a busca e te entregar o resultado com mais velocidade. O armazenamento são em coleções de documentos. Quem trabalha com tecnologia hoje está familiarizado com JSON. É uma estrutura em JavaScript, de objeto classe. É possível realizar queries. Você usa a própria linguagem dele, que é com base em JavaScript, e em alguns verbos que ele determina para você fazer fields. Tem uma esteira de consolidação que é muito interessante, que é o Pipeline Aggregate, que é muito poderosa no MongoDB, mas isso facilita bastante na hora de você estar tratando o dado. Antigamente a gente pensava no NoSQL como um banco apenas para fazer cache de resultado. Hoje em dia mudou muito essa concepção. Hoje em dia você consegue realizar os joins que você não conseguiu resolver no NoSQL. Hoje é possível fazer. Ele é livre, open source, tem alguns bancos que são, mas é uma característica boa, porque tem uma comunidade grande que suporta o MongoDB, tem muita gente utilizando. É uma tecnologia nova, relativamente nova, comparada às soluções de bancos de dados que a gente tem no mercado hoje em dia, mas está ganhando muita força. E o nome Mongo vem de um Mongos que é gigantesco, exatamente tratar muita quantidade, uma quantidade enorme de dados. Inicialmente, a concepção de um banco sem integridade relacional era para tratar uma quantidade enorme de informações, que é o famoso Big Data. Usava também como key value, que é o nossas famosas seções de website. Dados não estruturados, ele armazena uma quantidade enorme de dados que não necessariamente seguem um padrão, como a gente utiliza em SQL, que a gente tem tabelas pré-definidas, campos pré-definidos. Vetores e grafos, utilizado bastante em jogos, e em mapas. Hoje em dia ele é utilizado para qualquer tipo de dado relacional, inclusive relatórios. Antigamente tinha uma dificuldade porque você não conseguia fazer direito as referências de coleções. Eles facilitaram bastante com o tempo, a gente está na versão MongoDB 4.0, já tem muita facilidade. Comparação entre eles. Você tem uma base de dados, isso manteve. As tabelas são as coleções, as linhas da tabela são os documentos e as colunas são os campos que você tem em cada documento. Tem diversas ferramentas que você escreve como se fosse SQL e ele te entrega todo o algoritmo em JavaScript como se fosse buscar um MongoDB. Pró e contra em cada lado. Prós do SQL a gente já conhece, Os joins simples, a solução que é uma solução já consolidada, usada praticamente pelo mundo inteiro. Uma gerência grande de privilégio para o usuário, isso o MongoDB ainda não tem. O que tem de contra aqui? A escalabilidade é difícil, performance inferior e requer mais processamento. Quando a gente trabalha com pouco dado, esse cara chega junto dele. Quando a gente trabalha com muito dado, a gente passa da casa de 1 milhão. Esse cara tem que trabalhar com muito índice e muita otimização. Esse cara nem tanto. Quanto mais a gente otimizar, melhor fica em relação ao SQL. Pontos a favor aqui do MongoDB, Armazenagem de documentos. Porque você consegue armazenar documentos que não necessariamente estão estruturados. Então você pode armazenar realmente qualquer coisa. Você não precisa montar uma estrutura como funciona hoje no relacional, que você tem pré-definido tabela, campo, aqui não é qualquer coisa. E ele se vira e indexa isso pra gente. Performance e escalabilidade, quando ele vai fazer a busca do dado, ao invés de ele ir no arquivo, ele vai direto num cluster mapeado, ele vai direto no endereço do cluster do HD. Isso faz com que ele utilize um pouco mais de espaço, é normal. Com relação à escalabilidade, a gente conseguiu resolver buscas gigantescas com pouquíssima máquina. A gente tinha uma máquina de SQL Server com 32 processadores, que a gente chegou num gargalo e a gente começou a procurar outras soluções. Nessa época já tinha o Cassandra, o Dynamo ainda estava começando, tinha o HBase, o MongoDB já era um pouco, de todos esses era um pouco mais, e ele tinha a flexibilidade de você ter realmente documentos variados.
quando você fala que ele aceita qualquer tipo de documento. Sim. Mas tem que ter alguma coerência entre os objetos de uma mesma coleção, eu imagino assim. Não Se precisa. essa sua coleção é de um tipo de documento... Quando você está estruturando uma base que os documentos não têm padrão, você separa as coleções, digamos, por assuntos. Você tem uma coleção de pessoas. A coleção de pessoas tem, nesses documentos de pessoas, você tem diversas características de cada pessoa. Não necessariamente eu preciso estruturar dizendo que exatamente aquela todas pessoa tem as sexo, exatamente todas as características, que é idade X e tal. Então as informações que eu tiver da pessoa eu armazeno, as que eu não tiver eu não armazeno. E isso fica armazenado dentro daquela coleção. Tá, isso eu queria entender, a coerência dessas coleções, né? Isso aqui como você fez a correlação com tabelas, Sim. Analogamente então cada coleção é de um assunto. Exato, e aí comparando com tabelas, os campos que não existem nessas coleções que você vai buscar, eles são nulos, eles não existem na coleção. Se você filtrar por esses campos não vão vir. Então isso faz com que a gente não precise ter um critério tão grande na hora de você estruturar uma determinada classe e tentar provisionar algo que vai acontecer na frente, uma mudança. Então, ele é bem flexível a esse ponto. Obviamente, você tem que ter esse cuidado na hora de estar desenvolvendo a aplicação para não virar um samba, né, do crioulo doido, mas isso fica como regra de negócio da tua aplicação e não uma regra ao teu banco de dados. Antigamente era necessário você ter bastante interação com o DBA para poder alinhar o teu diagrama com que o DBA concorda também, digamos DBA assim. você quer dizer administração de dados. Administração de dados. Tá. Hoje em dia, como você tem essa flexibilidade de você não ter mais a necessidade de manter essa estrutura no banco de dados, então você interage menos com ele e joga mais a regra de negócio para a tua aplicação. Historicamente, a gente tinha bases de dados onde a responsabilidade sobre a integridade daquele dado era toda da aplicação. Exato. Aí a gente passou um outro período. Mudou. Ou seja, nasceu o SGBD. Exato. Quando surgiu o SGBD, a minha aplicação tem que respeitar a integridade do banco. Exato. E aí entra o papel da administração de dados. Exato. Aí você está me dizendo que esse processo volta ao que era antes. Por incrível que pareça, com essa antiga concepção é dessa forma. As empresas preferem investir muito mais na arquitetura, que antigamente não se falava muito disso, né? Eles jogaram esse trabalho para o administrador de dados e esqueceram de quem desenvolvia. Agora eles trouxeram a arquitetura para frente e viram que não tem necessidade de um cara cuidando dos dados, já que o arquiteto faz esse cuidado. Então fica essa regra de negócio, fica em um lugar só. O que tem de interessante, que as pessoas não falam muito no MongoDB, é essa distribuição geográfica, tá? A clusterização. Isso faz todo sentido no cloud. Você tem que distribuir informação e você tem que manter acessível aquela informação em diversos pontos. Já no mundo SQL comum a gente não consegue essa distribuição. Consegue com muito custo, porque você vai ter que fazer cross-write, né? Você coloca ali, escreve aqui, só que o ID que está aqui é diferente do ID, então na hora que você escreve aqui você reserva ID no outro, se você tiver mais de um, é bem complicado. Então não é nativo, então isso no Mongo ele já seria nativo. Nativo e bem simples de ser implementado. No site da MongoDB tem diversos exercíciozinhos, como montar um cluster na tua máquina e simular como funciona essa troca de dados, é bem interessante. Contra, né, a curva de aprendizado, não é SQL, e ele tem lá os métodos e as funções para fazer suas queries. Inicialmente é um pouco doloroso, mas depois que você aprende, aquilo entra no sangue e você acha muito mais natural. Mas eu sou fã, não posso falar, né? Você acaba achando mais natural. A reutilização de solução legada é um problema sério, porque o legado ele está escrito em SQL, né? Se você não tem um ADM, um Hibernate que abstraia, se você não tiver uma classe que abstrai a consulta dos dados, aí realmente fica muito complicado, porque você não vai conseguir traduzir os SQLs, reutilizar, né, os SQLs para fazer consulta no MongoDB. É uma solução nova, também é um contra, porque as pessoas às vezes ficam muito melindradas e preocupadas em utilizar uma solução que não tem tanto tempo, mas tem muita gente usando e a gente já está numa versão que já ralou bastante no mercado para poder dizer que é segura. Ele tem uma versão Community e tem uma versão Enterprise. E aí essa versão Community, a gente tem uma comunidade que mantém, mas tem a versão paga.
E a versão paga tem também configuração em cloud, você pode administrar teu banco lá, que já tem backup, uma série de coisas. Mas não é só a aberta não, tem também uma versão paga. Tá? Porque a minha pergunta é em cima dessa suposta fragilidade de ser novo, né? Sim. Aí eu estava perguntando sobre a questão da garantia de manutenção. De ser aberta, né? Exatamente. E aí dessa versão paga agora que você falou que tem as duas, qual a relação que existe entre elas de funcionalidades equivalentes ou... Tem uma, que é melhor que o outro. Como é que faz de cabeça, te perguntando quais? Sim. Como que a comunidade mantém e evolui uma versão e alguém mantém e evolui uma outra versão? Elas não começam a se descolar uma da outra? Se descolam, sim, sem dúvida. Acabam se descolando, porque na versão tem o aprendizado também lá da comunidade traz pro Enterprise. Exato. Tem eu acho que ela acaba virando olha, sandbox. Todas, exatamente, esse é o conceito, porque todas as empresas hoje em dia que fazem produtos, elas procuram ter uma versão comunitária, porque a versão comunitária, ela consegue realmente desenvolver e prever certas coisas que eles não estavam prevendo. Então traz novidades para a versão Enterprise. Qual é a diferença da versão Enterprise? Tem realmente algumas ferramentas, tem alguns tipos de storage, tem algumas coisinhas que fazem diferença na versão Enterprise, mas o mais importante da Enterprise é o suporte que eles dão. Entendeu? Esse é o diferencial que eles oferecem na Enterprise, é o suporte com relação a imagino que possam ter menos features também, porque acho que eles só trazem para a versão Enterprise o que está mais consolidado na versão... Sim, então, exatamente, para dar garantia, mas eles te dão suporte a você ter uma consulta correta, tem análise de banco, tem ferramenta de monitoramento, é bem diferente. Acho que eles fazem a configuração dos clusters também. Também fazem configuração, se você quiser, tá? Você pode fazer a configuração do cluster ou não, mas eles fazem esse trabalho para você todo. Fazem toda a arquitetura da tua solução e backup, automatizado e tudo, tá? Mas basicamente essa é a diferença da Enterprise. Eu uso bastante a community para fazer apresentação e para sistema também. Atende, tá? É um banco de dados mais rápido ou isso realmente é mito comparado a outras tecnologias? É um tecnologias? Banco de dados mais rápido por conta da premissa que ele nasceu. Ele nasceu com a premissa de não ser relacional. Então ele pôde utilizar outros recursos que no relacional não funcionaria muito bem. Né? E também tem o viés de ser novo. Por que esse viés? Antigamente existia um problema grande de espaço em disco. Antigamente os desenvolvedores pensavam sempre em desenvolver com menos recurso, porque não tinha tanto recurso, e com menos espaço em disco. Quando o espaço de disco se tornou irrisório, praticamente, hoje em dia o espaço de disco é barato, eles começaram a pensar em soluções que utilizavam bastante, como está barato, bastante espaço em disco, e melhorando a performance. Coisa que os bancos, que já vinham um tempo trabalhando, não tinham essa facilidade. Então, isso foi um dos principais fatores para o mundo ele ser realmente muito mais rápido. Como eu te falei, ele monta por dentro como se fosse um índice das coisas que ele vai buscar e grava o cluster onde o dado está. O que o SQL, normalmente os bancos fazem? Eles têm arquivos, eles vão dentro dos arquivos, procuram dentro dos arquivos e devolvem. Ele não, ele vai direto onde está a informação armazenada no HD. Então por isso que é mais rápido. Eu venho acompanhando para ver se surgem novas ferramentas. Essa aqui eu acompanhei desde o início, tá? O RoboMongo, que agora virou o Robo3T, que é uma versão simplesinha, mas atende a 90% dos casos. Você consegue fazer busca, você consegue administrar, fazer tudo no MongoDB com ela. Ela é free, não tem custo. E é produzido por essa empresa aqui, 3T. E eles fizeram, na minha opinião, a melhor ferramenta que tem de MongoDB, que é o Studio 3T. É paga, ela é comercial, mas ela tem diversas funcionalidades bem legais. Ela tem uma que eu acho a melhor para quem está começando, que você escreve uma query em SQL e ele te mostra como você deve buscar essa query no MongoDB. Você faz os joins, faz tudo, ele vai lá, traduz tudo bonitinho, coloca para você utilizar isso na tua aplicação. Eu acho isso fantástico. Às vezes a gente pensa, né, que a gente tem que otimizar um pouco o algoritmo para poder atender uma performance melhor, mas ele já te entrega algo perto do ideal. Essa aqui é bem mais nova, é o NoSQL Booster, também tem diversas ferramentas. Ele faz tudo que o Robo3T faz, mas alguma coisa.
tem umas coisas legais de importação de arquivo, importação CSV para o banco, exportação, e tá tudo incluso no free. Não sei até quando, mas tá funcionando muito bem. É bem recente. Ele te mostra o dado com diversas visões, ele te mostra o dado como se fosse uma lista de SQL normal, te mostra como uma lista de documentos, te mostra como se fosse um formulário. É bem interessante essa ferramenta, recomendo a todos. E do suporte das linguagens. C++ é porque é a linguagem padrão para jogo, né? Recentemente a SEGA anunciou que a plataforma de dados mobile deles passou a ser MongoDB. Esse anúncio da SEGA foi realmente sensacional. Aí tem a .NET, Ruby, Perl, PHP, Python, Scala, Go. Eu coloquei a Node.js em negrito porque é a minha favorita para MongoDB. Porque você pega uma coleção que você estruturou em JavaScript e entrega para um cara que armazena e me entrega aquilo em JavaScript. Então fica muito natural você trabalhar com Node e MongoDB, né? A comunicação entre os dois e o entendimento do sistema fica muito mais fácil. Hoje em dia a gente fala muito em arquitetura de microserviço e Node, na minha opinião, é o cara que mais facilita isso. Na hora de você montar um barramento, ele já vem com essa parte toda mapeada de serviço, de microserviço. É bem legal. A Ipiranga já tem alguma coisa em Mongo? Não sei. É um projeto da Comanda. Isso eu já não sei dizer. Comanda digital. O Álvaro me passou os cases, vamos lá. Quem tá usando, né? Quem já anunciou que tá usando. Segue aí Facebook, SAP, Adobe, Cisco. Bom, SEGA, Primap também. Tá ali no canto. Bom, cara. E aí, SEGA, poxa, o papel de fundo da apresentação mas ficou certinho ali. Não, tá perfeito. Bem, mas tá certo, encaixou direitinho. Aqui, área de jogos, né? Rede social, SAP, RP mundial, Nokia, celular, né? Adobe, todo mundo conhece, Cisco, área de rede, Gap, roupa, Amadeus, área de bilhetagem. Isso aqui é uma área gigantesca que ninguém tem muito acesso, porque é uma área crítica, que é a área de bilhetagem aérea. Sensacional. E isso aqui foram algumas que eu postei, mas tinha surpreendente, porque o Amadeus ele tinha até bem pouco tempo uma interface terminal. Exato, terminal. Sem falar que ele usa Mongo por trás. Exatamente. Para cada um desses, lá no site do MongoDB, depois eu mando o link para vocês, para cada um desses tem descrevendo o que cada um está fazendo. Tinha uma empresa de imóveis e ele tinha um banco de dados de fotos de todos os imóveis. Eles queriam fazer algo com reconhecimento de imagem com imóveis. Faz como, né? Qual foi a solução que a gente encontrou? Digamos que você esteja na praia e você queira encontrar imóveis que são de frente para o mar. Você tira a foto da praia, eu quero imóveis com essa foto. E a gente ia no banco de dados, fazia uma indexação das imagens e encontrava imóveis que tinham fotos parecidas. A gente conseguiu uma assertividade enorme, foi muito legal. Eu quero imóveis de frente para essa praça aqui. Então ele reconhecia todos os imóveis do banco de dados, reconhecia quais que tinham foto da janela para aquela praça e te dizia, ó, esses imóveis têm visão para a praça. Chatbot, esse aqui tá atual, tá? A gente trabalha com uma plataforma de reconhecimento cognitivo. A gente trabalha de forma híbrida, né? A gente tem lá o Watson para as grandes empresas, a gente tem o nosso algoritmo de reconhecimento cognitivo, chatbots com MongoDB. Busca com geolocalização também foi um case muito legal, já tem muito tempo que eu desenvolvi. Antigamente não tinha busca por mapa. Os americanos já estavam com busca de mapa, já com Trulha, PadMapper, tinha os outros sites. A gente buscou uma solução dentro no MongoDB. Ele tem também determinados tipos de armazenamento de documentos. Um deles é geolocalizado, né? E aí qual era a dificuldade? Antigamente com SQL era um pouco mais lento quando você fazia uma busca com geolocalização com muita quantidade de dados. E isso fazia com que os sites, principalmente os daqui do Brasil, ao invés de trabalhar com mapa, eles trabalhavam com listas de 10 em 10 páginas. Você quer achar um imóvel no Leblon, você vai lá andando de 10 em 10 páginas no teu imóvel e aí você ordena por preço, beleza. Quando você vai falar que você quer um imóvel em determinada área, ele tem que calcular e te exibir aquilo. Como é que a gente exibia isso no mapa? Clusterizado. Dizendo aqui, ó, nesse cara aqui eu tenho 30.
nessa região aqui eu tenho mais 100, nessa região aqui eu tenho mais 900. E se eu fizer um zoom do mapa, se eu olhar o Brasil, aí eu vou enxergar, aqui eu tenho 9.000, aqui eu tenho 2.000. Então assim, com o SQL é completamente inviável. Né? Não tão inviável se você não for usar tanto a integridade relacional, mas fica muito custoso para o SQL, você vai ter que ter um hardware muito forte. A gente fez, implantou, funcionou durante 6 anos, uma busca geolocalizada, clusterizando a informação, e funcionava praticamente em tempo real a busca, tá? A gente fazia um zoom para o Brasil, eram perto de 100.000 imóveis cadastrados com diversas informações de vários fios. Você fazia o zoom, ele clusterizava nos estados, você andava para o estado, ele clusterizava em bairros. Foi uma solução sensacional e também proveitosa, porque a gente aprendeu bastante a utilizar essa parte de melhoria. MongoDB, você precisa otimizar se você quiser também alcançar resultados astronômicos. Você tem indexação, você tem forma de armazenar os teus dados quando você quer utilizar muita performance. Então, no geral, realmente você não precisa tanto da administração dele. O básico dele atende 90% dos casos. Mas quando você quer trabalhar com muito dado, aí realmente você tem que pegar um Então, você cara precisa ter alguém que vai olhar para você e organizar as coleções, sim, organizar os campos dos... Exato. Pode não ser um DBA, sim, mas não vai ter então uma conotação de arquiteto, como você falou. Sim. Arquiteto de dados, para poder... Senão você vai se criar coleções que Exato. de repente não se conversam, fragmenta a informação. Perfeito. Quando você tem que trabalhar com realmente milhões e milhões de dados, aí você tem que ter um rapaz especializado. Pode ser uma moça? Pode ser uma moça também. Pode ser um rapaz. Tô sendo preconceituoso, né? Rapaz. Mas, na maioria das vezes, a gente presta consultoria, a empresa absorve o conhecimento e ela anda sozinha. Tá? É normal isso. Se geolocalização do MongoDB faz conexão com o ArcGIS, por exemplo, sabe? Ferramenta de... Conheço o ArcGIS bastante. Mas é que ArcGIS usa... O ArcGIS ele é uma ferramenta de mapas, né? Sim. E se você pode interagir com o ArcGIS. Eu nunca fiz nenhum projeto que interagia o MongoDB com o ArcGIS. O projeto que a gente fez desse tipo de geolocalização foi com o Google Maps. Todo o cálculo de geolocalização a gente não utilizava o Google Maps, a gente usava só o MongoDB. E ele suportava numa boa. Uma outra curiosidade, talvez para reconhecimento de imagem, tem alguma coisa relacionada a machine learning também? Ou você taguear a imagem? Deve ter alguma inteligência ali por trás? Vamos lá. Aqui, a longo prazo achar mais fácil. Aqui eu utilizei a inteligência. A gente usou os algoritmos de árvore de busca, vetorização de palavra, proximidade. Mas nesse cara do reconhecimento a gente não utilizou. O que a gente fez? A gente fez o tradicional, montamos um mapa de bits, que é você pega uma imagem e transforma ela em preto e branco. Preto e branco exatamente, 2 cores. E aí você comparava o padrão daquele preto e branco com o que eu tinha na minha base. Né? E aí você, desse padrão que eu tinha, eu montava um fingerprint em Hexa, que é uma stringzinha pequena. Aí você pode definir... Você faz o hash do documento. É um hash do documento. E aí você quebra e vai comparando os pedaços do teu fingerprint, né? Foi isso que eu utilizei. Não utilizei nada com relação ao machine learning. Nessa época a gente não falava muito disso. Esses exemplos que você está falando aí são todos de dados estruturados. O uso do MongoDB está ligado ao não estruturado ou ele só é capaz de lidar com isso? Ele é capaz de lidar com isso. Vou te dar um exemplo aqui até do próprio chatbot, tá? A gente tem as informações dos usuários que logam para interagir com o nosso chatbot. Aí você tem uma empresa que quer CPF, que quer número da casa dele, que é endereço, que é país, que é cidade. Outra não, outra quer. Não me interessa o CPF, me interessa só o sexo, a data de nascimento e a cor do carro dele. E isso tudo, para esse cara, fica armazenado em uma coleção, são pessoas. Então, independentemente do cliente que eu estou trabalhando, eu estou trabalhando com tipos de dados diferentes e tipos de estrutura diferente. Então, isso é muito bom, porque eu otimizo uma coleção e atendo todo aquele tipo de estrutura. Eu estou utilizando o MongoDB em uma solução que
teoricamente estruturada, mas do jeito que eu arquitetei não é. Então, se eu pensar na solução, é uma solução estruturada. Se você tem as informações secretas do usuário, ótimo. Se você for distribuir isso, montar numa SaaS, que é o que a gente montou, para prover serviço, isso tem que ser desestruturado. Faz para mim uma relação básica entre MongoDB e um banco de dados supostamente orientado a objetos. Eu costumo começar minhas apresentações falando que o MongoDB não necessariamente é um banco de dados. É uma coleção, onde você entrega objetos. É uma coleção lá que você entrega e busca o teu objeto. Você não tem mais aquela formatação do dado que você tinha que ter para poder armazenar. Pelo menos com o Node isso é muito transparente, né? Por isso que eu falo do Node, que o Node ele fica muito transparente para quem está desenvolvendo. Você chega para o banco, entrega a coleção e ele me devolve a coleção. Isso é maravilhoso. Né? Não é mais um banco de dados, é um bando de dados. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Todo mundo aqui provavelmente já teve trabalho de, pega do banco, converte para minha aplicação aqui, para a classe, tipo de dados da minha aplicação. Para voltar para o banco, caramba, tem que fazer uma conversão, converte de novo, vai para lá. Isso é transparente para ele. Você pega o objeto dele que você está, com a estrutura que você tem da classe, entrega para ele, ele armazena aquele negócio, e quando você faz uma query, quer uma busca, ele te devolve do jeito que estava aquela classe. Maravilhoso, pronto. Era isso que eu queria desde o início. Com SQL a gente tem um trabalho de ficar traduzindo. O Hibernate, ele é um exemplo bom que vocês usam Java. Ele abstrai um pouco isso, mas de qualquer forma você tem lá os criterias da vida, que você tem que fazer as buscas e tratar às vezes o dado. Você falou, no caso de um cliente, eu posso, por exemplo, uma forma, se eu estivesse fazendo SQL, eu ia ter que fazer instâncias, né? Eu tenho que fazer uma tabela para esse cliente, uma tabela para esse cliente. Então, o que você está falando por exemplo, então, no MongoDB é comum no mercado fazer uma arquitetura que eu tenho assim, eu tenho o documento pessoa, né? Essa estrutura por... aí vamos dizer que a pessoa tem filho, né? Eu posso ter um registro, por exemplo, do João. O João, filho, é nulo. Mas aí no MongoDB eu posso quebrar isso e falar, dentro desse elemento filho eu tenho outros elementos, outros documentos. Sim. Isso é normalmente como você faz para outros clientes. Se você fala que cachorro, bota também. Por exemplo, eu tenho 4 empresas que consomem a mesma informação. Isso, só que essa aqui não pega filho. Assim. Uma forma boa de modelar assim? Não, vamos lá. Tá, vou usar o teu exemplo. Você tem lá, filho não, pessoa. Pessoa também é filho. Né? Então, aí a gente vai para uma seara que é bastante interessante, que é a comparação do que existe hoje relacional e o que não existe. O que eles recomendam, né? Você tem a pessoa. O filho, ele vem com um ID que está apontando para um documento pessoa. Entendeu? Aquilo quer dizer que ele é filho desse documento. Entendeu? Entendeu mais ou menos? E assim funciona a estrutura. Não, eu entendi. É um relacionamento de objeto com objeto. De objeto com objeto. Porque assim... Posso você dizer que uma linha conversa com a outra. Exato. Porque assim, quando eu comecei a mexer no Mongo, uma grande dificuldade é você ter a visão que aqui eu tenho um documento. Aí eu tenho aqui 1, 2, 3 documentos. Aí no terceiro documento, em um campo aqui dele, eu posso pegar e ter mais tantos documentos. Vamos lá, vamos para essa questão. Isso é um exercício que você faz diário para você aprender a modelar com o Mongo. O Mongo ele tem uma limitação. São 16 MB por documento. Tá? Então, você tem que saber o que você vai colocar naquele documento. Você pode botar muita informação? Pode botar muita informação. Mas tem coisas que não vale a pena. Se a tua informação de pessoa for pequena, vale a pena aquele objeto pessoa está todo dentro do MongoDB, porque ele não vai, você não vai alcançar, você não tem a chance de estourar a quantidade máxima de um documento. Mas tem vários exercícios, inclusive lá no MongoDB, dizendo assim, em que momento em que eu embedo o meu documento dentro do documento, em que momento eu crio uma referência para buscar outro documento. Tem a ver a questão da consistência também, né? Sim, se colocar dentro e tiver ele fora, você não vai ter controle do... Também tem isso. Então, por exemplo, se essa pessoa tiver em mais de um documento, vale a pena você ter esse documento fora.
Porque atualizando aqui, você atualizou para todo mundo, então isso aqui é só a referência. Ah, legal. Se esse documento não tiver imagem, isso, assim, são critérios que ele te dá para você estruturar o teu documento, para te ajudar a não ter esse tipo de dúvida. Esse é o clássico. Se esse documento vai ser utilizado por mais de um, obviamente a referência tem que estar fora. Se não, joga o documento ali dentro. Não vai te onerar no tamanho? Não vai te onerar. Beleza. Tem casos em que você tem que decidir, você tem que armazenar arquivo no documento ou no grid file do próprio MongoDB. Beleza. Qual o tamanho do arquivo? É um texto de no máximo 100k. A gente colocou lá na aplicação uma regra de negócio, só vai chegar a 100k. Cara, embeda isso no documento. Não tem o menor sentido de você armazenar por fora. Passou 16 mesmo. Para você fazer. E aí na hora que você fizer a consulta, você não precisa fazer join. Vem tudo para você. Vem o documento, vem as informações adicionais, vem tudo. Legal. Então é um exercício que você faz diário. É uma quebra muito grande de paradigma com relação ao SQL. Tudo é relacional, né? Se você tem pessoa, se a pessoa às vezes tem bicho de estimação, você cria uma tabela bicho de estimação e coloca lá cachorro, blá 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 blá. Mas no caso do MongoDB, se aquele cachorro é só daquela pessoa, não faz nenhum sentido ele estar fora. Então ele vai estar todo dentro do documento com as informações do cachorro e tudo e tal. Então é mais ou menos por aí que você começa a pensar em estruturar um documento MongoDB. Ô Flávio, eu ia te perguntar se essa modelagem de dados do MongoDB era 1 para 1 com a modelagem de classe. E você acabou de me responder que não. Não é. O que você vai botar nos documentos vai depender da tua aplicação. Depende muito da tua aplicação. Beleza. Tá? Então o arquiteto da aplicação, ele tem que pensar uma modelagem. Agora, como é que você recebe a tua aplicação? Você recebe exatamente como você modelou a tua arquitetura. Digamos que você pegue esse documento pessoa, isso é uma classe, um objeto, e você queira embedar uma pessoa dentro de pessoa. Na tua aplicação você recebeu uma pessoa com um documento, com uma classe apontando para um objeto, pessoa. Isso vai ser transparente para você. Mesmo se você criar a referência, você vai receber lá um objeto pessoa, de acordo com como você vai tratar com o driver do MongoDB. Você perguntou com relação à classe 1 para 1, né? Não é. Você desconstrói isso. É porque como eu tinha perguntado do modelo orientado a objeto, e aí a tua resposta foi, pô, legal, né? Eu falei, ok, então é mais ou menos isso. Sim. Mas na verdade não é. Você tem outras preocupações ali que impede eu fazer um mapeamento 1 para 1. Não é simplesmente pegar o objeto e jogar lá. Sim. Depende muito do que você vai armazenar. Depende do que você está querendo fazer. Você pode adotar uma forma e seguir ela? Pode. Você pode, tá tudo que é bicho específico, vou criar uma coleção. Pode. Não é recomendado? Não tem muito, não é recomendado, porque ele vai te entregar. Agora, é mais fácil você fazer uma consulta e retornar tudo, porque aquele dado não vai se repetir em outros documentos, do que você ter que depois percorrer documentos para retornar aquilo. Vai fazer uma diferença? Quando você chegar na casa de 5 milhões, 6 milhões, 7 milhões de registros, vai começar a fazer diferença. Dúvidas? Parte de geolocalização, como é que ela funciona? O que ele tira de bom do banco? Faz ele ser diferente de outras soluções? A diferença entre outras soluções é performance de resposta. Quando você vai pensar num PostGIS, um PostGIS, né? Você vai ter uma busca geolocalizada com um pouco menos de performance. O PostGIS é um adicional do PostGIS, então assim, não é um negócio, não é um tipo de dado nativo como no MongoDB. No MySQL você também tem um tipo de geolocalização, também vai funcionar. Quando você aumenta a quantidade de registros, você vai ter dificuldade. Se eu for dizer que é muito melhor, em termos de performance sim, em termos de você estruturar a tua aplicação e utilizar aquilo, não é muito parecido, tá? Mas a performance você vai ter um ganho enorme com menos processamento. Quando você especifica que um documento, que uma coleção é uma coleção que contém um índice geolocalizado, você define, olha, essa coleção contém um índice gel e o nome do meu campo que armazena essa informação geolocalizada é location. Aí, para todo campo que você colocar nesse documento location, ele vai indexar como
um campo gel. E ele vai indexar de forma que ele coloque lá no índice e faça a busca geolocalizada. Aí tem umas funções e métodos de busca geolocalizada que você utiliza já nativo do Mongo. Aí tem você baixar o NIA, você baixar o geopolígono, tem um monte de funçõezinhas que te auxiliam nisso. Acho que para ajudar mais também nessa questão, ele não é estruturado, mas o Mongo tem os seus tipos de dados, né? Sim, tem. Então aí tem string, tem um tipo que é geolocalização. Exatamente. Aí dentro desse tipo ele faz... Pois é, ele é muito próximo do JavaScript, né? É JavaScript praticamente, mas para determinados serviços ele tem esses tipos específicos para você atingir o que você quer. Tá? Então o geolocalizado é um deles, tem campo de data que é transparente, é como se fosse o campo de dados JavaScript, tu bota new date, tu entrega para ele considera aquilo data, armazena aquilo como data, indexa como data e você busca como data, faz busca por período. Business Intelligence em MongoDB, existe? Não, BI. Todas as ferramentas comerciais, Power BI, MicroStrategy, Spotify, né? Se eu não me engano, todas elas já conectam com o MongoDB e já pegam dados, dão suporte e já fazem análise, tá? Ele nasceu com Big Data, então essas ferramentas tinham que ter acesso a esse cara. Ele armazena muito dado e desestruturado, então para essas ferramentas é ótimo que você vai lá botar um padrão, os filtros que você quer e exibir informação. Atende perfeitamente. Antes, como é que funcionava? Log, né, do que você fazia, tudo completamente desestruturado e essas ferramentas de Data Warehouse e BI tinham que dar um jeito de pegar essas informações, jogar para algum banco de dados e fazer análise. Nesse caso, não existe esse jogar para algum dado, já entra direto e faz a análise que tiver que fazer. Atualização do dado. Porque colocar o dado e tirar o dado é moleza. O problema é você eliminar o dado e dar update no dado. Isso é o mais custoso para qualquer banco de dados. Para qualquer banco de dados. No MongoDB é a mesma coisa. No MongoDB isso é muito menos custoso. Menos custoso. Porque é o seguinte, dependendo de como você estrutura, se você tem 1 milhão de inserts por segundo, 2 milhões de inserts por segundo, a gente tem artimanhas que a gente consiga atingir isso de uma forma não custosa. De que forma? Ele utiliza muito cache de armazenamento. Então você armazena em memória, que é um lugar temporário até chegar o dado realmente escrito no HD. Assim você atinge bastante performance e não fica esperando a escrita do dado no cluster para poder voltar. São formas um pouco mais arriscadas, mas que você tem ganho de performance. Então você, por um lado, você tem muito mais performance, com menos garantia de que se faltar uma luz ou alguma coisa, o teu dado vai estar lá. Mas são formas de você atingir velocidades astronômicas. Em tempos de data center não tem esse negócio de luz. Não tem. Então, se você tem uma aplicação como bilhetagem, que são milhões de registros o tempo inteiro, beleza, então vamos montar aqui uma arquitetura de tal forma que te atenda a 1 milhão de inserts por segundo, que é o que ele chega facilmente. Se eu pegar um banco de dados relacional, 1 milhão, um insert de 1 milhão em um segundo, eu acho que é impossível, nunca ouvi falar. Nem de uma hora para fazer isso. Estou sendo aqui até pessimista com relação ao SQL, mas é porque realmente eu nunca vi. E com o MongoDB, em demonstração de vídeo, eu já vi. Os caras fazendo um embed, 1 milhão de inserts em um segundo. Então, por isso que eu falo sempre em performance, é muito diferenciado. Você tem diversas formas que você pode configurar o teu banco de dados para ele armazenar. Tem forma que você tem que garantir que o data lá, que é quase como se fosse uma transação do SQL, né? Você tem que garantir que aqueles dados foram inseridos. E tem formas que você quer fazer mais interação, e isso é mais importante a performance e o teu método conclua, porque a gente garante, por um outro lado, a escrita, né? Garante, né? Mantém lá o teu no-break, mantém lá a tua estrutura no teu data center. Então, você investe no físico para você despreocupar um pouco o software. Então, na verdade, ele resolve na memória e só persiste quando ele quer. Só persiste quando ele quer, depois de um tempo. Ele não espera a persistência para passar para a próxima
pro próximo registro. Você pode configurar desse jeito. Ele não vem assim. O default ele vem escrevendo, mas você pode configurar para toda escrita sem tempo de memória, sempre, e a persistência fica em background. Então a evolução dele é realmente na nuvem. Sim, total. Acho que um bom maneira de olhar o desempenho do Mongo, lá no site deles existe um tutorial que você conecta uma base deles na nuvem, né? Sim. E você testa várias consultas. Exato. E ele mostra lá o tempo que demora para poder retornar os resultados ou então fazer a escrita, Exatamente. né? E ele mostra pra você o quanto o negócio é rápido, porque é absurdo. Tipo, de você dar um update, e sei lá, em 5 milhões de registros e o bicho fazer rápido, assim, ele fala pra você, olha só, o que a gente fez. Aí ele mostra lá no tutorial, é bem legal, cara, é bem legal, vale a pena. O Oracle, para resolver isso, ele tem um file system fudido. Sim, ele tem um esquema de rollback, um esquema de memória para poder voltar as coisas. Como que o MongoDB resolve isso? Então, na verdade ele não resolve, pelo que eu entendi, ele guarda ali. Ele guarda, E depois, quando ele quiser, É como se fosse uma espécie de microserviço, né? Como eu te disse, isso é transferido para infra. Entendeu? Porque você tem que estar lá com a tua estrutura de backup, tem que estar lá com o teu software que cuida toda essa parte de segurança e backup funcionando e não deixar o banco de dados se preocupar com isso. Cara, eu tenho uma grande dúvida que é a seguinte, lá você vai ter aquele Document ID pro teu documento lá. Sim. Quais as formas que você tem ali de evitar duplicidade de registros? O ID do Mongo é o único, você já evita duplicidade, pelo menos o ID aqui no ID não vai, é um ID, um hash que ele cria lá, um único estratosférico. O que dá para fazer, que eu já fiz em alguns casos? Às vezes, aquele ID fica um pouco, né, não tão palatável, né, aquele hash. Então você consegue implementar funções que geram esses IDs. Você grava essa função lá no MongoDB, e ele gera esses IDs automáticos. Na hora que você for gerar um dado, você chama esse procedimento. Legal. E ele gera a estrutura do ID que você quer. Legal. Tá? O ID por si só ele não se repete. Mas se você quiser um ID diferenciado, você pode desenvolver essa função lá dentro e colocar. A gente já fez isso. E na internet você encontra facilmente um cara que escreveu um algoritmo lá para você colocar a tua função no Mongo que ele gera número inteiro. Ou eu quero gerar agora um hash que é, sei lá, alfanumérico. Duplicidade de nome, você pode criar um índice único. Você diz que aquele campo nome é do tipo índice único. Quando você for inserir, olha, tá igual. Então, Uma última pergunta, Flávio. Pra quem tá fazendo pós-graduação, tu cobra quanto? Agora sai, né, cara? Faltava só essa. Só pra ele fechar.